Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e o assunto é quadrinhos. Hoje eu separei aqui pra gente trocar uma ideia o Espadas e Bruxas, do Esteban Maroto. É uma publicação da Pipoca e Nanquim, já um pouquinho antiga, de 2017. Salvo engano, foi a primeira publicação da editora. E aqui vai ser num formato álbum, né, capa dura, com aproximadamente aí 21 por 28, papel bacana, e trazendo aí 256 páginas aproximadamente, com diversas histórias ilustradas e algumas escritas pelo Esteban Maroto. Antes da gente entrar propriamente aqui nas histórias, alguns avisos. Talvez não seja uma revista para todos os públicos, tá? Tem algumas questões que precisam ser abordadas aqui, que eu vou comentar ao longo do vídeo. É uma revista que tem bastante nudez, né? Algum conteúdo levemente erótico e tudo mais, então assim, talvez não seja para todos os públicos, tem gente que não gosta, mas enfim, tem coisas interessantes pra gente comentar. E outro detalhe que é preciso ser mencionado aqui, essas histórias, elas foram concebidas e publicadas ali por volta da década de 70, então isso também vai influenciar em alguma coisa no conteúdo aqui das histórias, beleza? Mas assim, de uma maneira geral, é uma edição da Pipoca e Nanquim bastante caprichada, bastante bonita, né? Esse formato maior, o papel legal, né, dá destaque justamente ao que essa obra tem de melhor, que é o traço do Esteban Maroto. Isso aqui, na minha opinião, é indiscutível, os desenhos dele são muito bonitos, e apesar dos problemas que a edição pode trazer, eu acho que vale a pena pelo menos dar uma conferida, conhecer um pouquinho mais sobre ela, beleza? Então o que a gente vai ter aqui? Vou começar a mostrar um pouquinho para vocês, olha só. Primeiro a gente vai ter aqui a abertura, né, da edição, as primeiras páginas ali de contracapa e tal, olha só. Olha o traço do Maroto, as imagens que ele cria, as cenas que ele cria realmente são bem interessantes. Ó. E aqui, olha, vocês podem perceber que a gente vai ter várias histórias. Tem algumas coisinhas pra gente comentar sobre isso, mas vamos lá, vamos uma coisa de cada vez. Primeiro a gente vai ter aqui uma introdução que vai justamente falar sobre a carreira do Maroto, como é que ela começou, como ele criou os personagens que vão aparecer aqui nessas histórias, tá? A gente vai ter histórias aqui de 3 personagens diferentes, criados em momentos distintos pelo Maroto, né? Alguma coisa de como ele chegou ao mercado americano e tudo mais, então enfim, mas tem algumas coisinhas que eu vou comentando ao longo das histórias. E pra gente começar aqui a nossa viagem pelo mundo do Espadas e Bruxas, a gente vai ter que o primeiro personagem dele é o Wolf, tá? Aqui vai ter um pequeno texto do próprio Maroto falando sobre o personagem e a primeira história aqui no caso, né? A Trilha dos Mortos. Bom, o que a gente tem para comentar sobre o Wolf? O Wolf ele começou a ser publicado na Espanha em 1971. Tá? O Maroto, só para caso alguém não saiba, ele é espanhol. Então esse primeiro personagem foi criado por ele, idealizado por ele e publicado na Espanha em 71. Por que eu estou chamando a atenção para esse detalhe? O Wolf ele é um Conan genérico, mas ele é um Conan genérico antes do Conan da Marvel, tá? O Conan da Marvel só começou a ser publicado em 1972. Então o Wolf começou alguns meses antes, tá, em 71, mas ele é, e não faz questão nenhuma de esconder, um Conan genérico. Eu vou começar a mostrar aqui um pouquinho para vocês das histórias, olha só. E assim, a semelhança dele com Conan é inegável, como eu disse, não fazem nenhuma questão de esconder isso. E o tipo de histórias também, tá? Aqui, isso é um detalhe importante de comentar que eu ia deixar passar batido. Esse álbum vai reunir todas as histórias publicadas desses 3 personagens, tá? A gente está no primeiro ainda, no Wolf. Mas só para vocês terem em mente que todas as histórias feitas pelo Maroto para esses personagens estão contidas aqui nesse álbum. Então assim, voltando a falar do Wolf, olha só. O grande lance aqui desse álbum, de uma maneira geral, é justamente a arte do Maroto, as cenas, a noção de anatomia, de perspectiva dele e tudo mais. E isso é muito interessante para quem gosta de analisar traço e para quem gosta de observar imagens bonitas, bem desenhadas. Porque assim, as histórias do Wolf em si, elas são bem curtinhas, elas têm aproximadamente 5 páginas cada uma. E como é que era esse processo de produção, que eles comentam ali naqueles textos iniciais? Havia um pequeno roteiro sobre a trama, mas basicamente o Maroto desenhava o que ele bem entendia, e o roteirista, que na verdade era o companheiro dele nessa primeira tira, o Gasca, escrevia um texto ali final e tal, para complementar as imagens. Então, na verdade, era uma produção mais voltada para o traço do Maroto do que para o desenho em si, para a imaginação, para a criatividade do Maroto. E isso vai refletir, claro, na qualidade do roteiro. Não que sejam histórias ruins, mas é uma coisa assim que não tem uma grande profundidade, um grande peso nas histórias, tá? Elas vão seguir aqui uma linha mais sombria
daquele clássico, né, espada e feitiçaria, e vão contar basicamente a jornada de Wolf em busca da esposa dele, o Bruma. Porque assim, a Bruma. Porque qual é a situação? Ele volta depois de uma longa caçada, encontra a tribo dele quase toda morta, mas ele meteu na cabeça dele que a esposa está viva por algum motivo. Então ele parte numa jornada em busca de pistas, em busca do paradeiro da esposa dele. Tá? Então, como eu falei, ele vai andando por esse mundo aí com todo esse clima sombrio, com vários daqueles clichês da espada e feitiçaria e tudo mais. Só que assim, não existe uma cronologia muito profunda aqui nas histórias do Wolf, né? É quase como se fossem histórias independentes que, ele cita que está indo atrás da Bruma, mas as histórias em si não tem uma linearidade, não tem uma cronologia forte entre uma e outra, beleza? E assim, o cenário, apesar dele, olha, apresentar, como eu falei, vários clichês, vamos chamar assim, da espada e feitiçaria, né? As criaturas, as mulheres e tal, não é um cenário que é amplamente desenvolvido, né? É quase como se fossem histórias estanques que, por acaso, fazem parte da jornada dele, né? Mas assim, tem algumas ideias interessantes, além dos belos desenhos do Maroto, né? Tem algumas coisas legais, mas não é um roteiro extremamente trabalhado, tá? Ó, vou mostrar mais um pouquinho pra vocês aqui. E como eu falei, só pra gente fechar essa parte do Wolf, é um Conan genérico antes do Conan da Marvel, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante pra gente comentar aqui sobre o Wolf. Mas basicamente, olha só pra mostrar mais um pouquinho da arte dele, né? Aquela coisa bem básica mesmo, que vocês podem imaginar, né? Sempre encontrando um bruxo, uma feiticeira, uma criatura meio dinossauro, alguma coisa assim, um lagartão, e ele vai andando por esse mundo até descobrir o paradeiro final da esposa. Apesar das histórias não terem uma cronologia muito forte, como eu falei, elas têm uma linha narrativa e elas chegam no final, né? Então, como eu disse também no início do vídeo, todas as histórias do Wolf estão contidas aqui e a saga dele chega ao final. Ele acaba descobrindo o que diabos aconteceu com a Bruma, a esposa dele. Em seguida, a gente vai ter o próximo personagem aqui, olha, o Manly ou Drax. Por quê? Esses dois nomes. O Maroto, ele queria que o personagem se chamasse Manly, mas quando ele foi efetivamente publicado, o editor trocou o nome dele para Dax, né? Então esse personagem é o segundo desta edição e ele já foi ali publicado por volta de 1974, já nos Estados Unidos, tá? Aí, o traço do Maroto, o trabalho dele já tinha chegado ao mercado americano, fazendo pin-ups, fazendo capas de histórias e tal. Então ele começou a chamar a atenção do mercado americano, tanto que ele chegou a trabalhar junto com o Roy Thomas em algumas histórias do Conan e fazendo ilustrações do Conan, tá? Mas salvo engano, esse aqui foi o primeiro trabalho autoral dele publicado nos Estados Unidos. Então a gente vai ter aqui, olha, o Dax, que vai ser também, essa aqui é até a ilustração da capa, né? Que vai ser também um Conan genérico, como aliás são todos os personagens dessa edição aqui, mas é um Conan genérico loiro, né, com ascendência nórdica e tal, e as histórias do Dax vão ter uma pegada mais dessa questão de mitologia, né, misturando alguma coisa da mitologia nórdica, especialmente dos nomes e tal, com algumas coisas meio Mil e Uma Noites e tal, aqueles cenários bem viajantes, bem aloprados e tal, também mantendo aquela questão dos clichês da espada e feitiçaria, né, e a história do Dax é mais ou menos o seguinte, ele é um guerreiro vagando pelo mundo. Então aqui, ao contrário do que a gente tinha no Wolf, que também já não era lá muitas coisas, a cronologia, vamos dizer assim, aqui é zero, tá? Também são histórias curtas, várias histórias curtas, mas aqui não tem uma linha mestra narrativa. É simplesmente o Dax vagando por aí e encontrando diversos perigos e situações no mundo, no cenário dele, né, que também não é lá muito desenvolvido. E aqui a gente vai começar a ter alguns problemas, na minha opinião, porque é o seguinte, olha, como eu disse, essas histórias como um todo, elas vão muito no clichê da espada e feitiçaria, né? Monstros, mulheres seminuas e tal, não sei o quê. Então, assim, aquela história, no final das contas, os roteiros acabam ficando meio que repetitivos, tá? Sempre mulheres extremamente sexualizadas, em poses provocativas. A gente vai ter aqui conteúdo erótico, como eu falei, nudez, mas tudo light, nada muito explícito, mas ainda assim fica repetitivo e às vezes fica meio, olhando com uma visão mais moderna, é depreciativo, não tem como fugir disso, de alguma maneira, tá? Porque as personagens femininas não são desenvolvidas, elas sempre, em questão de segundos, ficam perdidamente apaixonadas pelo Dax, etc e tal, e cada história tem um rol desse elenco feminino genérico que serve ali apenas para o Maroto desenhar belas mulheres. Os traços deles são bonitos, os desenhos são bonitos? Sim, são muito bonitos. Mas, assim, em termos de história, deixa um pouco a desejar. Apesar disso, deixa eu mostrar aqui algumas imagens para vocês. Olha só. Sempre com aquela questão também, né, de demônios, monstros e tal, e a questão da sensualidade.
tá? Mas apesar disso, algumas das histórias do Dax, elas têm um conteúdo interessante, algumas ideias interessantes, algumas situações pelas quais ele passa são legais, podem até, de repente, pra galera que curte o RPG também, fornecer algumas ideias de desafios, né, de antagonistas para você usar nas suas histórias e tal. Então tem algumas coisas legais, mas você de fato precisa dar uma pinçada assim nas coisas, né? Por exemplo, sem dar muitos detalhes, tem algumas histórias aqui que ele consegue inserir elementos de ficção científica, né, elementos de alienígenas e tal, não sei o que, de uma forma contextualizada aqui nesse mundo de fantasia medieval, nesse mundo bárbaro genérico, mas que funciona, que fica legal. Então tem histórias interessantes. De novo, como sempre, o ponto alto são sempre os desenhos do Maroto, né, as cenas que ele cria e tal, os monstros, os inimigos, são todos muito bem desenhados, todos muito visualmente interessantes, né? E assim, pra gente ir seguindo, pra continuar falando do Dax, olha, deixa eu só mostrar aqui pra vocês mais um pouquinho. Ó, os monstros todos, mas sempre tem essa questão das mulheres nessa posição meio clichê, assim, né? De serem apenas figuras decorativas na maioria das vezes. Mas tem uma história interessante. O Dax também, apesar de não ter uma jornada, olha, a história dele chega a um fim, né? Que, como eu falei, em termos de cronologia não vai fazer muita diferença, porque ele não tinha uma linha narrativa, era só uma sequência de histórias. Mas tem uma última que é interessante, que é justamente essa aqui, olha. O Dax é uma adaptação que o Maroto fez da lenda de São Jorge usando o Dax, tá? Ele vai explicar um pouquinho aqui nesse texto, mas essa história ela foi encomendada por um jornal catalão. Tem um dia específico de São Jorge, acho que é 23 de abril, alguma coisa assim. Então essa história foi encomendada pelo jornal para sair próximo ou no dia, né, de São Jorge lá. E essa história é bacana justamente por isso, por essa questão da adaptação da lenda, né, pro cenário aqui do Dax. Então a gente vai ter, claro, né, o dragãozão e tal. Aqui, talvez até pela questão de sair no jornal e de ser uma publicação, uma história talvez com outro público, a gente não vai ter muito elemento aqui do erotismo, mas vai ter, claro, a sensualidade, as mulheres nuas ou seminuas, enfim, que eram entregues como sacrifício pro dragão e tal, e o Dax chega para resolver a parada. Assim, se você está de verdade procurando roteiros elaborados e extremamente inovadores, não tem aqui, tá? Aqui é aquela coisa bem básica mesmo, com algumas ideias interessantes, e o carro-chefe, como eu estou falando aqui desde o início, o traço do Maroto, que é realmente muito bonito. Em seguida, aqui na edição, a gente vai ter, olha, um texto do Roy Thomas falando um pouquinho da experiência de trabalho dele com o Maroto, né, junto com as histórias do Conan e tudo mais, como é que ele ficou sabendo do trabalho do Maroto. Então, para quem curte bastidores do mundo dos quadrinhos, isso é também bem legal, bem interessante. E até que a gente chega no último personagem, o Corsair, tá? Também mantendo o padrão, aquele pequeno texto do Maroto falando sobre o personagem e qual é a pegada do Corsair. O Corsair, ele também, claro, vai ser um Conan genérico, mas com uma pegada um pouquinho mais futurista, tá? Ele vai ser vai ter aqueles elementos clássicos de espada e feitiçaria, mas com um toque aqui e ali já um pouquinho mais futurista. O Corsair, ele foi encomendado por uma revista alemã, então ele foi publicado originalmente na Alemanha, tá? E a proposta da série, desde o início, é que ela tivesse um tom acima na questão do erotismo e da violência. Então a gente não vai ter nada explícito aqui, mas a gente vai dar um passo acima, um passo além do que o Maroto havia feito antes em outras histórias. E aqui também, mesmo padrão, histórias curtas, sem muito desenvolvimento do cenário como um todo, mas tem uma linha narrativa básica, que é justamente o Corsair se livrando de uma prisão e empreendendo uma fuga rumo à liberdade dele, enfrentando vários desafios, passando por vários lugares, mas sempre em busca da liberdade, que é a tônica principal dessas histórias do Corsair. O Dax também era um guerreiro que lutava muito pela liberdade, mas assim, era uma coisa que estava sempre no pano de fundo das histórias dele. Aqui no Corsair, esse é um elemento mais presente, né? Ele sempre fala sobre isso e ele começa a história literalmente se livrando de grilhões e encontrando sempre belas mulheres seminuas pelo caminho, etc, etc e tal. Então assim, de novo, é aquela história bem simples, né, em termos de roteiro, e como eu falei, um degrau acima na questão do erotismo e da violência, né, de uma forma um pouco mais gráfica, mas nada explícito. Mas assim também, só reforçando, sem grandes inspirações em termos de roteiro, tá? Aliás, acho que eu até esqueci de citar isso. Tanto as histórias do Dax quanto as histórias do Corsair já foram escritas e desenhadas pelo Maroto, tá? Só no Wolf que ele tinha um parceiro lá para fazer os roteiros, beleza? Então assim, sem mais delongas, a gente vai ter essas situações, né, sempre que eu tô comentando aqui para vocês, mas recheadas de inimigos interessantes, cenários legais, algumas construções de cena de luta muito bacanas,
Mas, de fato, eu não posso deixar de comentar isso, que o roteiro não é lá essas coisas. E, por muitas vezes, acaba se tornando repetitivo por conta da exploração excessiva desses temas mais voltados para o lado erótico, mas que não constroem uma trama, não constroem um cenário, uma ambientação mais trabalhada. É uma publicação, de fato, para quem curte apreciar os desenhos do Maroto, e como eu falei, pensar uma ideia bacana aqui, outra ali, para eventualmente usar em alguma história de RPG ou alguma coisa assim. A edição vai fechar com mais um texto, né, do Maroto, fazendo uma avaliação geral aqui da história toda, e alguns desenhos especiais aqui, inclusive alguns do Conan, né, desenhos de página inteira e tal, que ele produziu, que são, claro, muito interessantes e muito bonitos, né, tanto do Conan como de outros personagens aqui dessa edição, beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Nossa dica de hoje foi essa. Para quem assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixe seu like, seu dislike, seu comentário. O que você acha dessas histórias? Já leu? Se você curtiu a revista, confere o nosso link maroto aí da Amazon na descrição. Não deixe de conferir também as sugestões que vão aparecer aqui no finalzinho. E a gente se encontra na próxima resenha.